Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre Fragmentos do Horror, do autor Junji Ito. Esse livro é da editora Dark Side e a tradução aqui no Brasil foi feita pela Kemi Ono. Eu li já faz um tempinho esse livro, mas eu achei super propício para trazer nesse mês de outubro. E ele é um livro que é um mangá com várias histórias em quadrinhos aqui, né? Com várias, como se fossem contos. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa o sininho para não perder as novidades. E se tiver interesse nesse livro ou em qualquer outro, compre com o meu link da Amazon, que está sempre aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos começar primeiro com a arte desse livro, que lembra muito a capa, né? A obra do Grito, né? Então eu vou deixar aqui para vocês olharem. E no fundo a gente tem uma outra arte aqui com uma bruxa, que é uma bruxa de um dos contos que a gente vê aqui. E como você sabe, né, o mangá a gente lê de trás pra frente. Aí essa é a contracapa. E aqui tem um sumário de todos os contos que contém nesse livro aqui da Dark Side. Eu particularmente gostei muito porque, primeiro, que foi uma experiência nova pra mim, eu nunca tinha lido nada de terror oriental, então foi algo muito gostoso e ainda mais com esse efeito visual, né, que os desenhos traz pra gente, onde a gente consegue ver a agonia do personagem, né, a aflição que ele sofre, já que aqui a gente tem contos de horror. O primeiro conto, ele vai contar a história de um casal, a Tomi e o Madoka, e do nada o Madoka ele começa a ver uma bruxa, né, e a ver seres, a ver coisas, e isso gradativamente vai aumentando. Durante todo esse período que ele tá vendo essas coisas, a esposa continua ao lado dele, mas existe um ponto determinante na história que faz com que ela vá embora, né? E aí eu não posso contar muito mais do que isso, porque senão eu vou dar spoiler da história, mas é mais ou menos essa a proposta do primeiro conto e, como eu disse, são todos bem pequenininhos. O segundo conto se chama Monstro de Madeira. É muito estranho esse conto, mas ele vai contar a história de um pai e uma filha que moram numa casa. Há muito tempo essa casa ela é da família, tanto que essa casa é considerada um patrimônio histórico da cidade. A filha ela fica meio receosa com pessoas estranhas entrando na casa deles, mesmo que seja com horário marcado, mas o pai ele tem tanto respeito e admiração, e isso a gente percebe pela cultura, né, dos japoneses, que ele insiste em deixar essa casa aberta à visitação, né? Então para ele é um grande orgulho essas visitas. Só que em um determinado dia, sem hora marcada, bate uma mulher à porta pedindo para ver a casa. E num primeiro momento a filha fala que não, né, porque tem que ter o horário marcado, né, e a moça fala que estuda, né, se eu não me engano é arquitetura ou engenharia, mas ela comenta que ela estuda, que ela queria ver muito, que ela é muito fã. Acaba que o pai permite que essa mulher ronde ali naquela casa e aos poucos a gente vai perceber que essa mulher ela começa a ficar muito presente nessa casa. Então é uma história de terror que envolve a casa, essa estranha que chegou e essa família que há anos mora ali e que até o momento nunca tiveram nenhum problema. O terceiro conto se chama Gola Rolê Vermelha. Este é o que representa aqui essa capa que a gente tá vendo aqui. E ele foi um dos que mais me impactaram porque eu realmente fiquei surpreendida com o desfecho do conto. Aqui a gente vai ver o Tomio, que ele tá andando nas ruas com essa mão aqui nos ouvidos, como vocês podem ver aqui no desenho. E ele apresenta estar muito estressado, muito apreensivo, com medo de alguma coisa. E aí ele chega até a casa da ex-namorada dele pedindo ajuda. Logo depois disso, a gente tem uma retrospectiva, né, da história, a gente vai pro passado e a gente vê que o Tomio largou a namorada por causa de uma outra mulher.
E aí a gente entende, né, ao longo da história, quais foram as motivações do Tominho e como que ele tratou essa ex-namorada e o que aconteceu ali nesse novo relacionamento dele até ele chegar nesse ponto de bater na porta da ex-namorada pedindo ajuda, pedindo socorro. Foi uma história muito impactante pra mim essa aqui, eu achei ela bem diferente e, como eu disse, eu não esperava o desfecho que ela teve. Mas foi uma das minhas favoritas aqui, é muito rápido, muito fácil em ler, né? Mas assim, me deu uma certa agonia de determinadas cenas que aconteceram ali. Mas eu gostei do desfecho, eu achei que foi um desfecho justo, pelo menos. O próximo conto, ele se chama Suave Adeus. Também foi um conto que me surpreendeu com a criatividade, né, do Junji Ito. E eu fiquei, assim, muito impressionada com a forma com que o terror é feito, né, no Oriente, por exemplo. É bem diferente aqui do Ocidente e eu achei muito legal esse conto, também eu acho que foi um dos meus favoritos. Aqui a gente tem recém-casados, né, esse casal, eles estão há pouco tempo juntos, que é a Riko e o Makoto. E ela tenta o tempo todo agradar os sogros, porque ali naquela tradição deles, ela sendo noiva, ela, quando casa, ela vai morar com o marido e o marido mora ali com toda a família, com todo mundo ali dentro da casa. Então, ela tenta o tempo todo agradar os sogros dela. Só que ela não vê uma maneira efetiva de isso acontecer. Só que enquanto ela tá ali naquela casa, ela começa a descobrir certas coisas, certas tradições, e talvez seja por isso que a família não goste dela. Não é nada que ela fez ou que ela faça, né? Mas na realidade é por conta dessas tradições que eles tinham, então talvez por conta disso que ela não é bem aceita. Eu fiquei bem surpresa com este conto, achei ele super diferente e achei ele fofo, apesar de ser um conto que vai trazer ali algumas pitadas sobre fantasmas. Então eu achei ele muito legal. O conto Dissecação é muito estranho e dá uma certa agonia. Aqui a gente vai ver o Kamota, ele é estudante de medicina e tá ali numa daquelas aulas de dissecação, de conhecer o corpo. Então ele tá numa sala cheia de corpos, né, de pessoas ali para serem cortadas e estudadas. Enfim, quando ele vai junto ali com o seu parceiro, né, ver um determinado corpo, ele vê que tem uma mulher viva na sala. E que sim, ela quer ser cortada, ela está lá para isso. Tanto que ela fala, né? E todo mundo acha que essa mulher tá doida. Aos poucos, né, ele se recorda que ele conhece essa mulher e eles estudaram juntos quando eles eram crianças. Então, aquilo fica muito presente na cabeça do porquê que essa mulher, ela quer ser cortada. Ele se recorda que desde criança ela já tem alguns aspectos um pouco diferentes, que ela gosta de algumas coisas que ele acha meio complexa e estranha. Então, isso se mistura muito com essa situação que ele vive e as notícias que estão saindo no jornal, porque acaba que essa história de a mulher querer ser cortada e estar lá num centro de dissecação de corpos acaba virando notícia, né? E todo mundo fica sabendo. Mas tem muita água ali pra rolar. Foi uma história que me deu uma certa agonia e eu não sabia pra onde que ia o desfecho. E eu ficava pensando assim, não foi uma das minhas favoritas, mas eu acho que ainda segue essa linha que eu comentei de serem contos bem diferentes e que não são previsíveis, né? Então é bem fora da casinha essas histórias. Pássaro Negro é uma história assim, eu não sei o que aconteceu ali até agora. É meio que uma história de terror com algo que envolve passado e futuro, e o passado e o futuro se envolvem ao mesmo tempo. É muito, muito doido. A gente vai ver o Shiro, ele tá andando numa mata, fazendo uma trilha, e ao longo do seu caminho ele escuta alguém pedindo socorro, que é o Moriguchi, e ele vê que esse homem tá à beira da morte. E esse homem, ele fala que tá ali, ó, há muito, muito, muito tempo. E acaba, né, claro, o Shiro pede socorro e esse homem vai ao hospital. Como não tem ninguém, né, família nem nada pra acompanhá-lo, o Shiro faz essa companhia
companhia esse homem que ele encontrou na floresta, vai lá visitá-lo, tudo. Só que numa noite em que o Shiro tá fazendo companhia com esse homem, ele vê uma mulher em cima desse rapaz, cuspindo uma carne na boca dele, como se estivesse alimentando mesmo ele. E o cara tá ali meio que não quer, mas tá comendo, e ele acha aquela situação muito bizarra, porque seria realmente uma situação muito, muito bizarra. Depois que essa situação passa, essa mulher vai embora, né, porque percebe ali que o Shiro acordou, enfim. O rapaz, né, ele conta que ele sobreviveu todo esse tempo por conta dessa mulher que chegava até ele, dava essa carne para ele poder comer, mas ia embora e nunca pedia socorro e nem ajuda. Que no começo essa carne tinha até um sabor bom, mas que agora era muito ruim, muito estranha. E o Shiro fica com aquilo na cabeça, né? Então, só que essa história é tão maluca porque ela vai envolver uma trama que vai voltar no passado, vai pro presente. É muito doida, gente. Muito, muito doida. Mas assim, reforça aquilo que eu falo, né? Que eu tô falando, eu acho que em todos os contos. É uma doideira que eu fico achando muito legal, porque são coisas assim muito fora do que a gente vê comumente, sabe? Eu jamais vi isso numa história aqui do Ocidente, então eu acho super, super válido esse livro mesmo pra gente se surpreender com umas coisas bizarras de outras culturas também, né? Magami Nanakuni vai contar a história de uma escritora que se chama Magami. E aí a gente vai ver uma fã dela, que é muito, muito fã, que adora as histórias. A Magami, ela escreve contos de horror, de aflição mesmo, sobre coisas que dão aflição, sabe? E ela manda uma carta, faz um pedido pra poder conhecê-la e conhecer o trabalho, porque ela também tá querendo se tornar escritora. E a Magami, ela aceita. Uma coisa muito legal da Magami é que ela é uma mulher trans, né? Então eu acho que eu nunca li nenhum livro assim de um personagem, pelo menos que fosse adulto e fosse trans, então eu achei muito legal introduzido aqui nesses contos. E aí a Magami tá ali, né, no primeiro momento muito solista, mas aí a gente vai ver que existe muita coisa bizarra na casa dessa autora e que talvez não tivesse sido a melhor opção para essa fã ir conhecer e aceitar esse convite. Então se prepara porque é algo bem, bem louco aqui, bem história de terror. O último conto se chama Mulher que Sussurra. Aqui a gente vai ver a história de uma garota que é a Moyumi e ela não consegue tomar decisões. E quando eu digo que não consegue tomar decisões, é nenhuma decisão, pra nada. Então assim, ela não sabe se ela deve ir ao banheiro, se ela deve comer, se ela deve acordar, se ela deve levantar da cama, nada, nada. Qualquer que seja a decisão que ela tem que tomar, isso a enlouquece. O pai dela é um cara que tem muito dinheiro e ele já contratou diversas pessoas para cuidar da Mayumi, mas nenhuma conseguia deixar com que ela ficasse calma e tranquila, né? Porque é quase impossível, você teria que viver a vida da Mayumi por ela. Até que ele encontra uma mulher que está precisando do dinheiro, e o dinheiro que ele oferece, óbvio, é muito bom, porque praticamente é o tempo todo que vai ter que ficar com a garota. E ele paga essa mulher para ficar com ela, e essa é a mulher que sussurra. Ela fica o tempo inteiro no ouvido da Mayumi, falando o que ela deve fazer. Ah, agora você deve beber água, agora você deve comer. E isso é tão fácil para aquela mulher tomar aquelas decisões e fazer a Mayumi tomar aquelas decisões, que a vida se torna uma vida praticamente normal para essa família, né? Exceto, óbvio, à noite, quando essa mulher ela tem que ir embora. Mas é muito doido porque a história ela não se prende apenas no fato de essa mulher praticamente estar vivendo a vida da Mayumi, mas ela traz o seu terror e o seu horror, né, na história dessa mulher. O que ela vive depois que ela vai embora ali da casa daquela família. Essa, de longe, disparado, foi a minha história favorita.
Ela e Gola Rolê, como eu disse, foram muito, muito surpreendentes pra mim. Se eu fosse dar, assim, uma opinião geral a respeito do livro como um todo, eu diria que ele é um ótimo livro. As histórias são rápidas, são muito criativas. O único ponto que eu tenho a falar, assim, que eu digo que não me agrada muito, praticamente em todos os contos, é sempre a personificação feminina que é o vilão. Então é sempre uma bruxa, é sempre uma mulher que seduziu, é sempre alguém que se pareça com uma mulher. Então, assim, nunca é um homem que fez alguma coisa. Então, por exemplo, com Gola Rolê, o cara atrai a mulher e larga ela, e aí ele sofre com algum evento lá, mas assim, mesmo assim, o vilão da história ainda não é ele, sabe? Então, isso é o que me incomoda um pouco. Então, a mulher sendo a personificação do vilão ali, do mal, daquilo que é amaldiçoado, de todas as formas, sendo ou como bruxa, ou como uma mulher trans, independente. Então, esse é o ponto negativo pra mim. Mas tirando esse ponto, né, eu acho que são histórias fantásticas e que eu fiquei muito, muito feliz em lê-las mesmo, porque me abriu um novo horizonte a respeito do terror e do horror. Que nem tudo precisa ser numa linha, por exemplo, Stephen King, né? Que tem todo aquele drama, aquela construção, né, de história, de cenário, e que você já sabe o que você vai esperar por conta, né, dessa preparação que você tem. Enquanto que aqui, por exemplo, é tudo meio que jogado na sua cara e com umas outras perspectivas, com outro roteiro, sabe? É bem doido, mas eu acho que vale a pena se você tiver interesse, são histórias bem legais aqui. Então eu acho que é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixe um joinha aqui pra mim, comentem se você tiver alguma coisa pra falar, se você já leu esse livro. Me sigam no Instagram, é sempre muito importante, é @diadlivre com um demudo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e eu acho que é isso. Eu espero vê-los em breve, um grande beijo, tchau!